Bom, estamos aqui. Hoje é o primeiro domingo do mês, não é isso? Ou estou enganado? Primeiro domingo do mês de abril, né? Nós estamos no mês 4, né? O número 4, né? Vamos falar aqui na numerologia, mas não é numerologia. Mas o número 4 ele significa, na tradição, na cultura hebraica, ele significa o número da perfeição, né? O número do fechamento. 4 é fechamento, né? O número 4, imagine um quadrado, né? Um quadrado, 1, 2, 3, 4 lados. Então, fechamento, tá certo? É o número da plenitude, tá certo? Então, que esse mês de abril seja um mês de Deus realizar, né, projetos, seja mês de Deus de fechamento de coisas boas na sua vida, ou seja, aquilo que começou, que vinha se concluir, aquele projeto, aquele sonho, aquela oração, aquele propósito com Deus, aquilo que Deus começou a realizar. Então, o mês de abril é mês de Deus cumprir promessa, é mês de Deus cumprir a sua palavra, mês de abril é mês da gente cumprir os nossos propósitos, as nossas alianças, os nossos votos, né? Aquilo que ficou pendente, que nós propomos para Deus e acabamos deixando pendente. Então mês de abril é mês de fechamento. Aí. E essa palavra no 14 diz: e assim diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Olha que tremendo. Do lado do norte, 1. Lado do sul, 2. Lado do oriente, 3. Lado do ocidente, 4. Quem aqui está ligado? Mês de abril é mês de quê? É o mês 4, mês de fechamento, mês da plenitude. Então, baseado nisso, olha que eu nem me lembrava desse negócio do 4. Eu não me lembro. Na hora que eu comecei a falar, Deus me trouxe a lembrança do mês 4. Então, baseado nessa palavra, baseado nisso, olha o que é que Deus fala. Digamos que Deus estava falando para Abraão no mês de abril, mas embora não fosse no mês de abril, mas Deus estava determinado em fechar um ciclo na vida de Abraão, né? Lembrando que Deus tinha vários ciclos para realizar na vida de Abraão, assim como Deus tem vários ciclos para realizar na nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus, então começa um novo ciclo na nossa vida. Então vem aquele primeiro ciclo, né? O ciclo do primeiro amor, o ciclo daquela palavra que vai, né, os primeiros, você vai aprender os primeiros rudimentos da palavra de Deus, da verdade de Deus, né? É o chamado o leitinho espiritual, né? Então é o primeiro ciclo. Então aí você vai vivendo outros ciclos. Se você quiser ver um bom exemplo a respeito dos ciclos de Deus na vida das pessoas, olha para a vida dos apóstolos, tá certo? Quando Jesus encontrou com alguns deles, alguns eram pescadores, alguns deles trabalhavam com o pai, entendeu? Então você observe que alguns deles saíram da pescaria e abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus, né? Então eles entraram no primeiro nível de fé, eles entraram no primeiro ciclo com Deus, né? Onde eles, a fé deles era aquela fé que eles acreditavam, né? O Senhor é o Messias, o Senhor é o enviado de Deus. Então eles estavam no leitinho espiritual, estava no primeiro ciclo. Então depois Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado, mas Jesus levantou eles, preparou eles e disse: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, não levai bolsas, de graça recebeste, de graça daste.
ide por todas as aldeias. Então eles foram de 2 em 2, tá certo? Então agora eles entraram num segundo ciclo da vida deles. Agora eles não estavam apenas num migalzinho espiritual. Eles não estavam apenas mais se sentando para ouvir, mas agora eles estavam também estendendo as mãos, e no nome de Jesus as pessoas estavam sendo curadas, libertas, salvas. Então eles estavam vivendo agora um novo momento, um novo ciclo na vida deles. E assim foi até o dia que Jesus chamou eles para o monte e nomeou 12 como apóstolos. Então agora eles eram apóstolos. Então estava entrando agora num terceiro ciclo da vida ministerial deles. Então até que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Então depois de 40 dias houve o que? Um Pentecostes. Porque Jesus disse: ficais em Jerusalém até que sejais revestido do alto. Então depois de 40 dias que Jesus subiu, eles foram visitados pelo poder do Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo eles já tinham sido visitados desde o momento que Jesus disse para Pedro e para os demais: siga-me. Então a partir do momento que Jesus disse siga-me, houve uma visitação, a primeira visitação do Espírito Santo sobre eles, a ponto de um homem ignorante, pescador, deixar tudo, abandonar o seu trabalho, a sua profissão, o seu negócio, para somente seguir Jesus. Para alguém fazer uma coisa dessa, tem que ter uma intervenção do Espírito Santo. Então foi a primeira visitação do Espírito Santo. Mas quando Jesus separou eles para que limpasse os leprosos, curasse os enfermos, então houve uma segunda visitação do Espírito Santo. Mas quando depois eles agora receberam o dia de Pentecostes, receberam o poder do alto, então agora eles receberam o poder. O Espírito Santo eles já tinham. Eles não receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste. O Espírito Santo eles já tinham. Eles receberam o poder do Espírito Santo. Tem gente que não tem dons do Espírito Santo ainda. Isso não significa que você não tenha o Espírito Santo na sua vida. Sim, a partir do momento que você está vindo aqui para a casa do Senhor, você se ajoelha na presença de Deus. Porque antes você não se ajoelhava, antes você não orava, antes você não dava ouvidos a uma pregação, antes você não colocava no seu rádio louvores. E por que é que agora você está fazendo todas as coisas? Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo. A pessoa era bebedor de cachaça. Aí agora passa o final de semana todo dentro de casa, ali com a mulher, com a família, abre a Bíblia, lê Bíblia, bota louvor, bota em da harpa. O que foi que aconteceu com esse bebedor de cachaça? Que poder foi esse? Será que a mulher dele é tão poderosa que ela conseguiu fazer esse homem parar de beber cachaça, parar de usar droga e fazer esse homem ler a Bíblia na marra? Não, é o Espírito Santo. Só ele pode fazer essas coisas. Foi o Espírito Santo. Agora, no dia do batismo com o Espírito Santo, eles receberam além, a mais. Esses são para os sedentos. Uma multidão recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque a multidão deixava os seus afazeres e as suas casas para seguir Jesus. A Bíblia mesmo diz o tempo todo que onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Por que é que esta multidão seguia? Porque elas já estavam com o Espírito Santo na sua vida. Mas no dia de Pentecoste havia quantos? 120 estava no cenáculo, né? E Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei a promessa. Portanto, ficais em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, e sereis as minhas testemunhas em Judá, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Então agora era para aqueles que tinham mais sede.
é para aqueles que, dentre os que tinham o Espírito Santo, mas eram aqueles que queriam a mais. Eles já criam na palavra, eles já criam na promessa, mas eles queriam sentir o poder. Eles queriam ser canal. Eles queriam ter fé. Aquela fé que Jesus disse em João 14:12: se creres, farão as mesmas coisas que eu faço e farão ainda mais. Aí tem gente que diz assim: ele está pensando que é mais do que Jesus. Está pensando que é Jesus. Chega aí dizendo que a pessoa foi curada, que a pessoa foi liberta, diz que os mortos vão ressuscitar. Só quem fazia isso era Jesus. Mas foi Jesus que disse: se creres, farão as mesmas coisas que eu faço. Ou seja, se você tiver fé, o mínimo que vai acontecer é fazer as mesmas coisas que Jesus fez. O que foi que Jesus mais fez? Quando eu abro o evangelho, os 4 evangelhos, eu só vejo Jesus assim, curando. Eu vejo Jesus expulsando demônio. Eu vejo Jesus multiplicando pães e peixes. Se eu não me engano, Jesus multiplicou pães e peixes 3 vezes. Eu vejo Deus operando milagre. Eu vejo Jesus ressuscitando mortos. Então Jesus disse: se creres, farás as mesmas coisas que eu faço e farás ainda mais. Aí isso aí, para quem tem sede, isso aí é motivo de alegria, é motivo de esperança. Para quem não tem sede é escândalo. Para quem não tem sede é motivo de ir para casa antes de terminar o culto. Mas para quem tem sede de Deus é motivo de glorificar. Se você é um desses, levanta a tua mão para o alto e diz glória. Mas essas coisas não aconteciam. As pessoas no tempo de Jesus não caíam. Não caíam. A Bíblia diz que o jovem lunático, quando Jesus expulsou o demônio, ele caiu como morto. O que você acha que foi isso? Foi um repouso no Espírito Santo, né? No mínimo repouso, se não for um arrebatamento de sentido. A Bíblia também diz que Daniel, quando teve uma experiência com Deus, ele caiu como morto. Que foi isso? No mínimo repouso, mas eu acredito que foi um arrebatamento de sentido, que é muito mais. A Bíblia também diz lá no livro de Apocalipse que quando João ele teve as revelações acerca do Apocalipse, também diz que ele caiu e ficou como morto, sem conseguir se mexer. O que é isso? É o que acontece nos cultos e nas orações avivadas. As pessoas caem no repouso. As pessoas podem receber arrebatamento de sentido. Tá certo? Que arrebatamento de sentido é a pessoa, o espírito da pessoa vai dar uma volta aí. Fica só o corpo. Deus leva para dar uma voltinha no inferno para ver como é que é a cara do diabo. Deus leva para dar uma voltinha no céu, aonde Deus quer, dependendo do propósito, dependendo da missão, do chamado. Deus leva a pessoa para ver anjo, Deus leva a pessoa para ver como é o Rio Jordão lá do céu, para ver como é a Nova Jerusalém, depois traz de volta, entra no espírito, entra no corpo de novo, pronto, foi um arrebatamento de espírito. E quando a pessoa volta, ela vai contar o que foi que aconteceu, onde é que ela foi e voltou. Arrebatamento de sentido. O repouso do Espírito Santo, a pessoa cai. Então, nesse momento a pessoa pode estar sendo curada, ela pode estar sendo liberta, pode estar sendo uma cura física, mas principalmente pode estar sendo uma cura emocional, uma cura psicológica, um trauma, uma cura das emoções. A pessoa tem um trauma de infância, tem uma pessoa a pessoa perdeu alguém muito querido, né, e está precisando de uma cura interior, tá certo? Então, às vezes, para acontecer essa cura, o Espírito Santo, ele coloca a pessoa em repouso, aí a pessoa cai e fica no chão. Ela escuta quando é repouso, ela escuta o que estão falando em sua volta, ela escuta tudo, só que ela não consegue se mexer.
até o momento que o Espírito Santo termina o seu trabalhar. Tá certo? Às vezes a pessoa cai também por causa de uma possessão demoníaca, como eu estava dizendo. Às vezes a pessoa também cai porque está recebendo o poder de Deus. Poder de Deus. A unção que Deus está derramando sobre a pessoa às vezes é tão grande que não tem como a pessoa permanecer de pé. Então ela cai no repouso. Às vezes, para acontecer aquela cura, a unção do Espírito Santo que desce é tão grande que não tem como a pessoa permanecer de pé. E lembrando disso, lá no livro no livro de Reis, diz que quando Salomão foi inaugurar o templo, diz que os sacerdotes, eles tocavam trombetas e bendiziam o Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem de glória encheu aquele lugar e os sacerdotes não puderam ficar de pé. O que é que você acha que foi isso? Por que eles não puderam ficar de pé? Porque estavam com fome. Eles não puderam ficar de pé porque por causa da nuvem de glória que encheu aquela casa. Então eles não conseguiram ficar de pé. Então os sacerdotes do templo de Salomão, ainda no Antigo Testamento, entraram em repouso do Espírito, ou então arrebatamento de sentido. Então a Bíblia toda ela vem falar disso, essas coisas que acontecem. Aí quando ela na nova aliança, aí Jesus diz: se creres, farão as mesmas coisas que eu faço e poderão fazer ainda mais. Então você tem que crer, tá certo? Se alguém chegar aqui dizendo aqui: eu não creio nessas coisas que acontecem na igreja, pois copia isso aí que eu estou dizendo. Os cultos tudo é gravado. Eu vou botar essa pregação lá, tá lá no YouTube da igreja. Aí tu escuta tudo que eu falei de novo. Aí você vai saber o que responder para essas pessoas, tá certo? Certo? Se for para mim se estender nesse assunto, dá para falar até 10 horas da noite acerca desse assunto. Mas como hoje não é curso, não é ensino, tá certo? É um culto da família, de Santa Ceia, tá certo? Estou fazendo apenas um breve resumo. Era isso que acontecia, tá certo? E voltando aqui para a palavra, paz, eu viajei, viu? Saiu de Abraão, fui bater lá em Pentecoste. Eita glória! Então, foi que o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Olha aí, pense comigo, Deus dizendo para Abraão: Abraão, levanta do lugar que tu estás e olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para o norte, olha para o sul. Eu fico imaginando aqui Abraão fechando aqui um quadrado. Norte. Deus diz: vai, olha para o norte. Aí Abraão olha para o norte. Agora para o sul. Aí Abraão, sul. Agora leste, oeste. Fechou o quê? Um ciclo. Quem que está copiando? Quem estiver copiando, quem estiver entendendo, vai ser abençoado. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Olha aí a verdade que eu acabei de dizer. Abraão, olha para todos os lados. Abraão, fecha um quadrado. Abraão, fecha aí geometricamente em tua volta aí, fecha aí um ciclo, fecha aí o número 4, fecha aí o mês de abril. Sabe por quê, Abraão? Porque toda essa terra que tu vês, eu hei de te dar a ti. Eu vou dizer mais uma vez, eu quero saber se tem crente pentecostal aqui hoje. Eu quero saber se tem uma igreja avivada no Espírito Santo hoje. Sabe por que, Abraão, tu tem que fechar o 4 aí em tua volta? Porque toda essa terra que tu vês, tu tem que ver a terra, tu tem que olhar a terra. Sabe por quê? Porque hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Só quem recebe a bênção, a providência de Deus, o galardão, diz glória para Jesus. Pega teu milagre aí, vai acontecer o teu milagre. Dá profetizar.
E farei, versículo 16, a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Agora no versículo 17, preste bem atenção mais uma vez ao crente avivado. Está dizendo: levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Olha aí Deus novamente mandando aí fechar um ciclo. Todas as vezes que Deus manda, olha para o Oriente, olha para o Ocidente. Quando Deus diz anda, vê qual é o seu comprimento e qual é a sua largura, Deus está ali fazendo ato profético. Sim, ato profético. E no ato profético Deus está mandando fechar o ciclo, porque final de fechamento de ciclo é vitória. Fechamento de ciclo é providência de Deus. Fechamento de ciclo é vitória, bênção garantida. Fechamento. Se tem alguém fechando o ciclo aqui nesse dia, ei, levanta a tua mão para alto e agradece, porque mês de abril vai ser o melhor mês de 2024. 2 meses de janeiro não aconteceu em fevereiro nem no mês de março, mas mês de abril vai ser ano, vai ser mês, é o fechamento do ciclo e a bênção vai chegar. Aí tu presta bem atenção no que está sendo profetizado agora, em paralelo o que vai acontecer nos próximos dias. Porque quando acontecer, não vai eu precisar dizer: ei, foi aquilo que eu profetizei. Não vai precisar eu dizer. Tu vai se lembrar o que foi profetizado no altar. Aí quando tu for dar o testemunho, aí ó, foi profetizado no altar assim, assim, assim. E depois disso aconteceu assim, assim e assim. Porque a glória vai para o nome do Senhor. Porque nós não vamos entender que foi obra do acaso. A tua bênção não foi obra, não foi coincidência, mas foi Deus que falou no altar e cumpriu a sua promessa. Aí o nome dele é glorificado quando se lembra dele. Foi o Senhor que falou, foi o Senhor que usou, foi o Senhor que assinou embaixo, foi o Senhor que cumpriu a profecia. Aí quando Deus diz assim: Abraão, percorre essa terra no comprimento e na sua largura, porque aqui eu te darei. Aí vai entrar a outra parte, né, dos requisitos para a bênção de Deus chegar na nossa vida. O primeiro requisito é fechamento de um ciclo. O que é fechamento do ciclo? Foi um propósito que tu abriu com Deus. Tu abriu um propósito aí de 30 dias, 60 dias. O que é fechamento de ciclo? Tu não estava obedecendo, agora tu resolveu obedecer e já faz um certo período que tu está obedecendo. O que é fechamento de ciclo? Tu diz para Deus que não ia cair mais e já faz um tempo que tu não cai e agora está fechando o ciclo. Então mês de abril, mês 4, é mês de fechar o ciclo. É ciclo, é ciclo, é ciclo, vai ciclo, é ciclo. Eu estou dizendo mais uma vez: é ciclo, é ciclo, é ciclo. Vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória para... Aí entra aquela parte: aonde tu colocares a planta dos teus pés, te darei por possessão. Por isso que Deus primeiro pediu, viu, Rebete? Por isso primeiramente Deus pediu para Abraão: Abraão, olha para toda essa terra, vai.
Olha aí para a terra, vai. Olha para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Olha, aonde os teus olhos chegar, alcança. Olha essa terra, vai. Olha aí, olha. Vê aí essa vegetação linda aí, olha aí essa serra bonita aí, Abraão. Vai, Abraão. Olha aí esse horizonte bonito aí, Abraão. Olha aí, olha aquele mar, Abraão. Olha aquele mar. Abraão, olha aquele gado ali, olha aqueles animais, Abraão. Tá vendo? Abraão, olha ali para o sol. Abraão, tudo que tu puder ver, olha. Porque aquilo que nós vemos fica gravado no subconsciente. Aquilo que nós ouvimos, uma boa parte também fica gravada no subconsciente. E aquilo que nós falamos, também um bom percentual fica gravado no nosso subconsciente. E quando Deus quer realizar algo em nossas vidas, primeiramente, Ele grava aquilo que Ele quer fazer no nosso subconsciente. Por isso que existe os atos proféticos. Ato profético. Que é ato profético, pastor? Por exemplo, se alguém fosse viajar de avião aí nos próximos dias, eu poderia chegar para a pessoa e dizer: Deus vai te dar a vitória, tu vai viajar de avião. Eu imitar um aviãozinho. Eu poderia fazer a pessoa se levantar, imita um avião, e a pessoa rodar dentro da igreja imitando um avião. Esse é ato profético. Para quê? Porque se a pessoa, além de ouvir, ela me vê imitando um avião, e ela também imitar um avião, então aquilo ali vai ficar mais enraizado na sua consciência. E quanto mais próximo da consciência, porque existe o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Então a palavra de Deus, quando ela entra, ela percorre, né? Ela percorre um caminho. E o caminho vai o que? Vai do inconsciente para o subconsciente e até chegar no consciente. Porque quando chega no consciente, o negócio acontece. Como se Deus quisesse dar fortaleza para Abraão. Deus colocasse Abraão lá em cima do monte mais alto de Fortaleza e dissesse: Abraão, olha para a fortaleza. Olha aí, Abraão, da Sabiaguaba até a Barra do Ceará, da praia de Iracema até a Pajuçara. Olha aí, Abraão. Tá vendo? Contemplou Abraão aí, ó, a Messejana, o Meireles, a Aldeota, o Centro, a Praia de Iracema, o José Valto. Tá vendo, Abraão, José Valto aí? Tá vendo, Abraão, José Walter? Tá vendo o Planalto Ayrton Senna? Tá vendo Cidade Nova? Tá vendo Pajuçara? Tá vendo Itaperi? Tá vendo Parque Dois Irmãos? Tá vendo Serrinha? Tá vendo Aeroporto Pinto Martins? Abraão, eu te darei esta terra. Aí Abraão vai dormir, depois que Abraão subiu lá no monte da Sabiaguaba, e ele contemplou todos os bairros da cidade. Então Abraão vai dormir se lembrando, porque ele viu. Ele não só ouviu, ele ouviu. Ele não só ouviu, ele viu. Então ele vai dormir, mesmo quando ele fechar os olhos, ele vai estar se lembrando: Aeroporto, Aldeota, Mereri, Barra do Ceará, Parquelândia, Benfica, Parangaba, Montese, Maraponga. Eita glória! É Conjunto Esperança, é Aracapé, é Mudubim, é Árvore.
E Abraão vai dormir assim. Enquanto ele está pensando nisso, a palavra vai ficando mais próxima da consciência. Enquanto estiver na consciência, o Espírito Santo está ali esperando. Eu quero cumprir, eu quero cumprir, eu quero cumprir. E quando o Espírito Santo se depara com Abraão, imaginando a terra que Deus disse que ele ia dar, o Espírito Santo vai dizer: Abraão, Abraão, isso que tu está pensando, recebe. Porque quando nós estamos pensando naquilo que nos traz esperança, isso nos traz alegria. Porque quando nós estamos pensando naquilo que aumenta a nossa fé, isso nos traz ânimo, isso nos traz renovo, isso nos aviva, isso deixa o nosso coração em chamas de alegria. E quando nós estamos em chamas de alegria pela promessa de Deus, pela fé, então Deus começa a cumprir, Deus começa a quebrar as correntes, Deus começa a retirar as maldições, Deus começa a abrir veredas, a endireitar caminhos tortuosos, quebrar ferrolho de bronze, as trancas de ferro, e começa a chegar a vitória, começa a chegar a bênção, começa a chegar a boa notícia. É quando você está animado. Não é quando você está: ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém ora por mim, ninguém se lembra de mim, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com aquilo, fulano de tal dá testemunho e eu nada. Aí quando o Espírito chega, ele sai de perto. Como é assim, pastor? Tu quer estar perto de uma pessoa amargurada, tu quer estar perto de uma pessoa que só fica se lamentando? Tu quer? Uma pessoa que só fica se martirizando? Uma pessoa que só fica se dizendo que ela própria é coitada? Não, você não gosta de estar perto. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é somente um poder. Antes de ser um poder, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele se alegra. O Espírito Santo, ele chora. O Espírito Santo se entristece e o Espírito Santo se anima. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Pronto, fechou. E quando é que nós alegramos a Deus? Quando nós estamos confiando. Quando é que nós alegramos a Deus? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que faz para alegrar a Deus, pastor? É quando mesmo que as coisas estejam difíceis, você esteja dizendo: Senhor, está difícil, mas eu confio na tua promessa. Sabe quando é que você alegra o Senhor? Mesmo quando está soprando um vento forte, mas você está de joelho dobrado, está adorando, está adorando, está adorando. Mesmo quando esteja as portas todas fechadas, você esteja olhando para cima e dizendo: eu sei que tudo podes, e por fim há de se levantar por mim. Eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar ao meu favor. Aí a alegria do Senhor. E quando Deus se alegra, tu é fortalecido, renovado. Quando Deus se alegra, você é reanimado. E quando o Espírito te encontra animado, ele vai estar animada. Então eu vou abrir porta. Está animado, então eu vou trazer uma bênção. Está animado, então eu vou trazer uma boa notícia. Está animado, pois eu também me animei. Quando o Espírito Santo entra na tua casa e encontra a tua casa alegre, encontra a tua casa cantando louvor, encontra a tua casa em oração, encontra a tua família dando glória a Deus, encontra a tua família adorando, o que é que o Espírito Santo vai dizer?
Ah, vocês estão alegres, pois também eu estou alegre. Eu me alegro. Ele se alegra com a tua alegria. Ele chora com os que choram, mas ele ri com os que ri. Ele se alegra com os que se alegram. E quando ele está alegre, quando ele está feliz, ele é a nossa força. E quando ele libera a força, as portas se abrem. E quando ele libera a força, ele faz o impossível acontecer. Quando ele libera a força, acontece milagre. O impossível se torna possível. Portanto, diga para a pessoa do teu lado: não murmure mais, não se entristeça mais, não se sinta coitado, porque quando ele chegar, se tu estiver triste, ele vai se entristecer, mas se tu estiver alegre, ele vai se alegrar, e a alegria dele é a tua força. Aí quando tudo está bem, o crente está dando glória a Deus. Quando tudo está bem, o crente está dançando corinho de fogo dentro de casa. Quando tudo está bem, o crente está rodopiando. Aí quando tudo está mal, aí o Espírito Santo chega e o crente continua rodopiando. O crente continua cantando, tudo está mal, e o crente continua alegre, o crente continua adorando. Aí o Espírito Santo vai dizer: a pessoa está alegre quando tudo está bem, é fácil. Agora, as portas estão fechadas, o vento está soprando, a enfermidade está truando nos coros, e a pessoa está dando glória a Deus dentro de casa, está adorando, está louvando, está dizendo que confia. Pois seja fortalecido, seja curado, portas fechadas, abra-se. Pronto. Bate palma para Jesus. Eita glória. Hoje eu vim para pregar. Quinta-feira eu vim para orar na cabeça de todo mundo, mas hoje eu vim para pregar. Eita glória. Então, só para encerrar, já encerrando, é por isso que Deus, antes de cumprir a promessa, ele disse para Abraão: vai, percorre toda esta terra, e depois vai e olha para os céus. Depois vai, por quê? Porque Deus estava injetando ânimo, injetando fé. Porque promessa só se cumpre, portas só se abrem, cura só vem quando se encontra alguém animado. Não foi Jó que disse, Jó cheio de pereba, Jó não tinha companheiro, não tinha amigo, não tinha mulher, não tinha ninguém. O único companheiro que ele tinha, como disse a minha esposa, era um caco de telha. Era o único amigo que Jó tinha quando ele estava passando pelo vale da enfermidade. Aí o que foi que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele há de se levantar ao meu favor. A mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: mulher, tu não sabe o que é que tu diz. Não era nem ela que estava cheia de pereba, não era nem ela que estava se coçando com um caco de telha, mas ela amaldiçoou. E ele que estava perebento, quebrado, liso, todo tipo de maldição do mundo, ele diz: mulher, tu não sabe o que tu diz. Aí o Espírito Santo: como é que é, Jó? Foi o que tu disse aí, Jó? Aí o Espírito Santo: Jó, eu não entendi não, foi o que tu disse, Jó? Repete. Aí Jó está sozinho. Os amigos estão tudo acusando: Jó, é porque tu pecou. Jó, é porque tu não orou. Jó, é porque tu fez isso, fez aquilo, Deus te pegou. Aí Jó vai e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aí o Espírito Santo chega nessa hora: como é, Jó? Eu ouvi isso mesmo. Eu ouvi Jó, tu falando. Jó, repete, papai, eu ouvi, repete.
Fica de pé quem está sentindo a presença de Deus. Vai trazer a